Olá, muito boa tarde, querido e querido ouvinte da Rádio Mundial. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui mais uma vez com você. E o tema de hoje que eu escolhi para falar é sobre a dor de uma separação, mas não necessariamente a dor de uma separação de um casal. Em si, voltado para a dor de uma separação quando alguém parte, quando alguém falece. E por que isso? Nessa semana, o meu pai completaria 60 anos de idade. Ele faleceu no ano passado. E depois do programa da semana passada, uma ouvinte escreveu para mim, me pedindo uma ajuda, porque a irmã dela veio a falecer há 1 ano e meio, e ela não consegue sair dos pensamentos tristes, sair do pensamento da saudade. E ela me perguntou o que ela poderia fazer para superar isso. E se eu tinha algum exercício para falar, para compartilhar com ela, livros, enfim, que ela estava aberta. Quando meu pai veio a falecer, a doença do meu pai foi uma doença silenciosa. O meu pai, ele faleceu de cirrose hepática. E, ao mesmo tempo, eu também, nessa semana, eu recebi uma outra mensagem de uma outra ouvinte dizendo que não tem um relacionamento bom com o pai dela e que o pai dela está internado numa clínica também por causa da bebida. E o que eu disse para ambas tem muito a ver com a minha história de vida, porque foi o que eu passei. E ambas me fizeram a mesma pergunta. Como você superou isso? Como que você conseguiu ter um bom relacionamento com seu pai? Em primeiro lugar, não foi do dia para a noite. Nenhuma mudança na nossa vida, principalmente quando se trata de sentimentos que dói, não acontece do dia para a noite. E cada um de nós precisamos saber qual é o nosso limite. Eu, Tati, por exemplo, eu preciso ter livros, acessar livros de autoajuda. Eu preciso, a cada 3 ou 4 meses, fazer um curso de imersão, não para reviver o passado, né? Hoje nós temos o coach que foca bastante no futuro, o que eu quero para o futuro, o que eu quero viver, né? A gente quase não fala sobre o aqui e agora. Então, para mim, eu gosto de olhar para o passado, eu gosto de reviver a minha história para eu entender o que eu estou sentindo. Então, o meu processo, e uma dessas ouvintes também tem o mesmo problema, sempre foi a mais doente da família e tal. Então, o meu processo, ele foi longo, não foi do dia para a noite. Então, o que tem, o que envolve esses cursos, o que envolve a minha mentoria? E por que na minha mentoria eu coloquei coach, teatro e meditação? Eu coloquei essas 3 técnicas. Porque ambas, o que elas têm em comum? Fisiologia do corpo. Então, perceber o meu corpo. Ninguém fica feliz para baixo. Perceba, toda vez quando alguém está triste, o corpo, a pessoa fica encurvada para baixo. É automático. Então, o que eu passei para elas, o que eu faço, essa questão de abrir o peito, de fazer atividades físicas. O teatro tem muito isso, O teatro tem muitos exercícios físicos. Ler, buscar conhecimento, buscar autoajuda, se cercar de pessoas com a linha de pensamento voltada para o positivo. Não tem problema nenhum a gente selecionar as pessoas que nós queremos perto de nós. Nós temos o poder de falar, essa amizade não dá. Eu, nesse momento da minha vida, eu preciso focar, eu não vou sair para balada, e o meu foco é estudar. Eu vou tirar 1 hora por dia para eu estudar, para eu ler. Eu não tenho dinheiro para contratar um mentor, para contratar um coach, para fazer um curso de autoajuda. O que eu posso fazer? A internet, ela está aí, ela tem um campo de possibilidades gigantes. Então, invista em você, sempre. E para eu poder hoje, uma das ouvintes me perguntaram, nossa, como que hoje você consegue ajudar as pessoas? E o que eu respondi para ela é exatamente a verdade. Hoje eu só consigo ajudar o meu próximo porque eu investi em mim. Como aquele exemplo clássico do avião. Primeiro lugar, você coloca a máscara em você e depois você coloca a máscara no seu filho. Perder um ente querido
Nossa, eu nunca tinha passado assim, pelo que eu passei em relação ao meu pai, principalmente porque nós não tínhamos uma boa relação. Aí depois, quando eu descubro quem meu pai era, quando eu passo a aceitar e amar meu pai, sei lá, nós tivemos uma relação aí boa, assim, de conexão entre pai e filha durante, acho que uns 3, 4 anos. E aí o meu pai vira uma estrela. Então, como nesses cursos eu já vinha trabalhando o que era perda, né? Eu vinha trabalhando a morte, se eu morresse, o que eu faria de novo se eu tivesse uma segunda chance de vida? E hoje eu até trouxe um livro, que é um livro que eu ainda não terminei de ler, e é um livro que fala muito sobre o poder do agora. O curso de meditação que eu fiz na Índia, o curso de coach também tem um pouco disso, vivenciar o agora. Se você prestar atenção, desde que você acordou até agora deve ser 14h36, desde que você acordou, quantas vezes você falou com alguém referente ao que está acontecendo agora? Geralmente nós estamos falando sobre o que aconteceu no passado ou o que vai acontecer no futuro. A gente fica planejando o dia de amanhã, a gente fica planejando a viagem no final do ano, ou a casa que nós vamos comprar, ou o carro que nós vamos comprar. Então, se perceber, sabe, perceber a sua respiração. A ouvinte, eu falei para ela, a verdade dói, mas liberta. Eu falo sobre isso na minha palestra. Por que a verdade dói e liberta? Porque dependendo da verdade, ela dói. Só que se você encarar essa verdade, você está ciente do que está acontecendo, você vai falar assim, poxa vida, eu não vou poder mudar. Eu não posso mudar o passado. Então, o que eu fiz comigo, com a minha história de vida, foi usar os meus aprendizados, usar tudo que eu aprendi para ajudar o outro, seja em orfanato, seja ONGs, seja através da minha mentoria, seja através de algum amigo que manda uma mensagem para mim, exercer a minha missão a cada dia. Então, graças ao meu pai, graças às minhas dificuldades, graças a todo o processo que eu passei, e eu não esperava, trabalhar com isso, óbvio, eu tinha outros planos, eu usei a meu favor. Então, tudo que acontece na sua vida, quando você olha para ela, enxerga assim de forma negativa, tenta observar o que a vida está querendo te dizer através daquela situação. Então, a mãe da Armanda ouvinte, faleceu há 1 ano e meio, faleceu de câncer. O que ela pode fazer hoje? Então, ela tem que pensar, o que eu posso fazer hoje? Claro que ela vai viver, vai ter um momento de luto, isso tem que ser respeitado. Por mais que aqui no programa eu fale sobre pensamentos positivos, crie as suas frases, faça autoelogio, faça exercício físico, eu jamais vou falar, não olhe para o passado, não olhe para a sua dor, faça de conta que isso não aconteceu. E a irmã dela era linda, ela me enviou fotos da irmã, conversamos sobre isso. Então eu falei para ela, o que você pode fazer se a sua irmã estivesse viva? Ou se a sua irmã estiver te olhando de algum lugar do mundo, o que ela gostaria que você fizesse? E aí ela falou, que eu cuidasse bem dos meus sobrinhos, que eu vivesse feliz. Eu falei, então é isso. Então é trocar, é perceber, você percebe, opa, isso não está legal, isso não está me fazendo bem. E em relação a outro ouvinte, que em um único programa, ela teve uma percepção, nossa, eu posso olhar para o meu pai de forma diferente. Eu fiquei muito triste de não perceber que meu pai tinha cirrose hepática. O meu pai, assim, bebeu a vida inteira, mas um pouquinho de cachaça por dia, porque na minha família nós temos familiares que têm engenho de cachaça, então ele sempre teve em volta os amigos dele, o grupo dele de amigos mineiros, então ele sempre tomou. E isso me entristeceu, porque assim, nos últimos 6 meses de vida dele, por mais que eu tentasse querer aplicar alguma técnica, meu pai já estava num ponto que o fígado dele já não tinha mais jeito, sabe? Não dava tempo dele fazer um transplante. Então, os últimos 6 meses de vida do meu pai foram muito, assim, reflexíveis
para mim, para minha família, claro que cada uma sente a dor da morte de uma maneira diferente, cada um né, lida com isso de maneira diferente. E como eu tenho essas experiências no curso, em relação aos cursos, eu consigo focar, assim, opa, peraí, qual é o agora? Então, na segunda-feira, claro que eu fiquei emocionada, eu fiz a minha oração para ele, eu me conecto com meu pai da forma que eu encontrei, eu ainda não fui no cemitério, então, assim, as minhas irmãs foram. Então, é se respeitar. Às vezes a gente não se respeita. Então, eu poderia falar, não, ok, eu vou ao cemitério para agradar a minha mãe, as minhas irmãs, mas para mim ainda não é confortável. Eu prefiro lembrar do meu pai e pensar que ele está vivo em algum lugar. Porque a conexão que que nasceu, sabe, de alguns anos para cá, ainda está viva dentro de mim. E as minhas irmãs e a minha mãe sempre me respeitam. E eu também sempre respeito a opinião delas, eu sempre respeito o jeito que elas pensam. Então, elas jamais interviram, elas jamais me criticaram. Nossa, você ainda não foi lá no cemitério visitar o túmulo do pai. Nunca, nunca elas fizeram isso. Porque elas percebem, elas sabem a transição da minha vida. E isso é muito importante. Então, tenha ao seu lado, cultive isso. A partir do momento que você respeita o outro passa a te respeitar. Nós somos o espelho um do outro. Então, tem pessoas que falam assim, ai, fulano não me respeita. Eu fico prestando atenção. Mas será que você está se respeitando? Então, eu fui conquistando isso, eu fui conquistando a minha conexão com a minha família, porque primeiro eu foquei em mim e não neles. Assim, não foquei neles querendo mudar eles, mas eu foquei assim, opa, peraí, isso não tá legal. Livros, eu não fico forçando as minhas irmãs, olha, leia tal livro, olha, faça tal curso, olha, não sei o quê. Porque cada um tem uma busca. Eu espero, às vezes eu indico, óbvio, mas eu também gosto de esperar elas me perguntarem. Se você quiser ligar na rádio para compartilhar comigo a sua experiência, o telefone da rádio é o 3171-0221, 3171-0221 ou 3262-4490. Então, principalmente, né, o curso de meditação que eu incluí, né, na minha mentoria, por que eu incluí? Porque hoje existem N meditações. Então, tem cliente que fala assim, ai, Tati, eu não consigo meditar. Porque quando eu paro para meditar, a minha mente, né, eu fico ouvindo, não ouvindo, eu fico pensando em várias coisas. Porque no momento da meditação, existem vários tipos hoje. Então, uma das meditações é guiada. Então, eu guio o meu cliente. E hoje, no YouTube, você também encontra várias meditações guiadas. Muitas vezes eu durmo ouvindo meditações da Louise Hay, por exemplo. Então, eu vou sempre buscando, ou através do físico, para eu estar presente no aqui e agora, ou através da leitura, e eu me respeito. Então, assim, eu não dou conta, dependendo do que é, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu me coloco em primeiro lugar. E eu entendo o outro. Então, quando eu passei a entender a história de vida do meu pai, quando eu passei a entender o porquê que ele era daquele jeito comigo, eu parei de julgar. Então, uma das ouvintes que ainda tem, né, ela está tentando agora essa conexão com o pai dela, depois dela ouvir o programa, ela quase entrou, ela teve um período que ela quase teve depressão, e a família dela não acredita muito em depressão. Então, depressão é algo que existe, sim. Teve um momento da minha vida, eu acredito que uns 3 anos atrás, eu estava muito triste. E o meu médico falou assim, você tá, eu vou te dar um remedinho para você ficar mais... Não era exatamente um remédio antidepressivo. Eu cheguei a comprar o remédio, falei, opa, peraí, eu não vou tomar isso. Eu não vou tomar isso porque eu venho investindo nisso, porque assim, foi uma conversa que eu tive com o médico, sei lá, eu falei sei lá, ele me perguntou, como que você tá e tal, eu falei, eu não tô muito bem. Quem nunca tem um período da nossa vida que realmente a gente não tá bem? E aí a minha mãe veio, passou uma semana comigo aqui em São Paulo, nós fomos para o shopping, nós fomos para o Ibirapuera, nós fomos ao cinema, e aquilo passou.
Então, quando você tiver um problema, não estou falando que não é para procurar um médico, até porque eu não sou terapeuta e eu não posso falar isso. Então, quando você tiver um problema, né, você sentir que você está triste, está com depressão, enfim, procure um médico. Esse médico que queria me passar um remedinho nem era terapeuta, ele era um endocrinologista. Então, assim, perceba, não precisa escutar todo mundo. O que eu estou falando aqui, você não precisa acreditar em tudo que eu falo aqui. Você pode e deve ir em busca, né, de outras informações. E também compartilhar comigo, porque eu adoro aprender. Então, se você também quer compartilhar comigo livros, se você quiser compartilhar sua experiência comigo, porque eu aprendo quando eu olho para o outro. Eu aprendo quando eu percebo o que está acontecendo à minha volta. Eu aprendo quando o que eu falo toca o coração de alguém. E eu não esperava que o programa da semana passada, onde eu estava falando da caixinha do feedback positivo, onde eu estava contando, né, a minha experiência de vida, eu não esperava receber uma mensagem de uma ouvinte que estava passando pela mesma situação. A única diferença entre eu e a ouvinte é que o pai dela continua vivo, o pai dela está na clínica. O meu pai não teve tempo, né, de ir para a clínica. Num outro programa eu vou falar um pouquinho sobre, né, essa doença silenciosa e o quanto a gente não percebe, né? Às vezes as coisas acontecem do nosso lado. E prestar atenção, né? O porquê que eu preciso viver o agora, o porquê que eu preciso estar conectado comigo no agora. Porque a gente não sabe o futuro, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém está imune à morte, mas todos nós temos o poder de escolha. Nós podemos acordar todo dia, olhar para o espelho e falar assim, opa, o que eu quero de mim? Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo aqui no mundo? O que eu quero? O que eu vou comer? Qual atividade física que eu vou fazer? Qual curso eu vou escolher? Então, esse poder, né, o poder de escolha, nós pedimos tanto para crescer. Lembra? Quando a gente era criança, a gente queria o quê? Ter 18 anos logo, porque a gente não aguentava mais ouvir do pai e da mãe, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode sair, você não pode ir na casa do seu amigo. E aí nós crescemos e não sabemos fazer as nossas escolhas. Por medo, por insegurança, pelo conforto. Porque quando tá quentinho, né, o que eu recebo, né? Às vezes a pessoa quer mudar de relacionamento e não tem coragem. É claro, precisa avaliar o que eu ganho, o que eu perco. Eu mudar de relacionamento, eu também estou permitindo que o outro encontre uma outra pessoa. Eu não posso ser egoísta, de querer tudo para mim, de querer que a vida gire ao meu redor, de querer que as coisas aconteçam tudo a meu favor. A vida não é assim, né? A vida anda para frente. E todo mundo, seja relacionamento, seja no trabalho, de uma semana para outra, nós não somos os mesmos. A gente evolui o tempo todo. Quando você lê um livro e você termina de ler um livro, você não é o mesmo. Entraram, né, informações, você recebeu informações, você, né, dependendo do livro que você goste, do livro que você faça exercício, poxa, você vai querer evoluir, você vai querer colocar aquilo em prática. A mesma coisa um filme. Então, tem pessoas que... eu tive uma cliente que ela queria se separar porque ela achava que o marido... Não, porque ela estava fazendo um monte de cursos, ela achava que o marido dela tinha que fazer um monte de cursos como ela e tinha que ser como ela. E o que eu disse para ela, e ela falava assim, ele não muda, ele está do mesmo jeito. O que eu falei para ela, eu falei, olha, primeiro, você viaja o mundo todo investindo em você. Ele está na mesma cidade. Ele não fez esse processo todo que você fez. É claro que ele tem uma percepção diferente que a sua. Então, se ele tivesse feito todos os cursos que ela fez, óbvio que, né, não como ela, mas ele também teria, eles estariam na mesma sintonia. E o fato de não estar na mesma sintonia não quer dizer que não são compatíveis, que não precisam estar juntos.
E eles continuam juntos, e eu fico muito feliz por isso, porque o outro pode ser diferente, não tem problema nenhum nisso, né? A gente aprende com o diferente, a gente contribui com o diferente, né? Existe essa troca, né, importante, essa troca gostosa da vida. Nós estamos aqui vivenciando uma experiência, todos nós, cada um de nós com uma missão, né? A gente não cruza com alguém, eu pelo menos acredito nisso, a gente não cruza com alguém por acaso. Nós não fazemos conexões profissionais e de amizades por acaso. Eu estou adorando a minha equipe, né? Agora eu estou formando a minha equipe e eu estou adorando porque na minha equipe eu estou aprendendo muito. E uma das pessoas da minha equipe contribui muito comigo. Então, sempre está me indicando um documentário, sempre está me indicando um livro. E aí eu também sempre estou indicando alguma coisa para ele. E às vezes a gente não precisa ficar assim. Às vezes a gente ajuda o outro sem falar. Sabe? A gente ajuda o outro com as nossas ações. Então, o foco, né, do meu programa sempre vai ser assim, voltado, por isso que o programa se chama Liberdade de Ser. Liberdade para você ser quem você é. Mas se permitindo, né, a evoluir, ser resiliente. Eu, por exemplo, há 3 anos, não tem 3 anos, tem 2 anos e meio, as pessoas já me pediam um canal no YouTube, as pessoas já me pediam um programa para eu falar sobre o que eu vim estudando, então eu fiz um trabalho longo, né, nos bastidores. E eu estava um pouco resistente a isso. Não quero colocar isso no Instagram, não, eu não quero expor isso dessa forma, eu não quero fazer o canal no YouTube, porque eu estava focada numa crença que eu tinha de que tinha que ser aquilo. Então, depois de 1 ano e meio, eu me abri. Então, hoje é a 2ª semana que eu abro aqui pro Instagram, mas não dá para eu ficar respondendo as mensagens do Instagram. Então, meu foco aqui é a rádio. Então, é a 2ª vez que eu abro. E para mim está sendo uma experiência, assim, nova. É claro que tem, né, um aprendizado, eu estou aprendendo, como todo mundo, né? Teve um dia que a câmera ficou virada, e ok, é rir da gente. A gente tem que aprender a rir da gente. O telefone da rádio é o 31710221, 31710221. O meu telefone para contato, falando nisso em telefone para contato, eu quero pedir desculpas para aqueles ouvintes que eu demoro a responder. Então, assim, eu tô numa semana com bastante trabalhos, mas eu vou tentar ao máximo responder todo mundo. Então, assim, às vezes eu posso demorar uns 2, 3 dias. Teve um ouvinte que me perguntou em relação a cursos, a palestras. Então, quando estiver mais próximo, eu vou fazer essa divulgação. O meu livro também, a data prevista era dia 8, acredito que essa data vai ser mudada, então eu vou deixar para avisar mais próximo quando chegar. O meu telefone para contato é o 011 97346 8886, 97346 8886. O meu Instagram é o tatismith22. Em breve o meu site fica pronto, né? Eu sei que eu estou falando em breve aí, faz tempo, mas imprevistos acontecem e como nós estamos preparando tudo com muito carinho, é melhor demorar e adiar 1 semana do que entregarmos nas pressas e entregar um trabalho mal feito. Então, eu tenho dado o meu melhor e eu penso não, né? É o que eu quero, que vocês recebam o melhor. Na semana que vem eu vou falar também um pouquinho sobre o meu projeto social e eu vou pedir uma cooperação de vocês, quem tiver algum orfanato para indicar, eu vou dar uma mentoria para esse orfanato, uma mentoria com mini workshop e para ONGs também. Então eu vou falar disso melhor na semana que vem. O meu programa já está chegando ao fim, então um beijo grande, fiquem com Deus, até a semana que vem.